Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Peço que você gentilmente abra a sua Bíblia comigo nessa manhã. Nós estamos todos os domingos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Domingo após domingo temos falado por capítulo, e hoje nós continuaremos o que começamos na semana passada, no culto da noite, que foi o capítulo 10. Na semana passada nós falamos do versículo 1 até o versículo 13. E nós estamos dizendo e estudando que do capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo está falando sobre a liberdade cristã. E nessa manhã eu quero conversar com você sobre unidade na liberdade. Unidade na liberdade. O que é o meu direito e o que eu preciso abrir mão por amor. Paulo está enfrentando uma igreja que se apegava à sabedoria. Ele está falando desde o capítulo 1 da gnosis, da sabedoria, do saber. E agora os coríntios estão dizendo que por eles conhecerem muito, eles têm o direito de ser como são. E o apóstolo Paulo vai enfrentar essa realidade. Não é de hoje que a sabedoria do mundo tenta entrar dentro da igreja. Não é de hoje que as ideologias mundanas e secularistas tentam confundir o que é o Evangelho de Deus, para que confunda a igreja com aquilo que não é luz e que não é Evangelho. Aqui em Corinto isso está acontecendo. E é sobre isso que vamos estudar mais um pouco nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 10, leio do versículo 14 até o versículo 11 para que a gente possa contextualizar. Mas eu vou pregar do 23 até o início do capítulo 11. Leio do 14 até o 33 e o versículo 1 do capítulo 11. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos somos participantes de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comeram dos sacrifícios não participaram do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo, ele é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos ciúme no Senhor. Somos mais fortes do que Ele? O Paulo já começa suave, né? Essa segunda parte do capítulo 10. Bem tranquilo. O apóstolo Paulo está fazendo aqui nesse início uma comparação com Deuteronômio, versículo 32, 17, aonde ele diz, Deuteronômio 32, 17, que os israelitas, quando sacrificaram ao bezerro de ouro, sacrificaram a demônios e não a Deus.
E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que quando nós participamos da mesa de ídolos, nós estamos participando da mesa de demônios. O que as Escrituras está dizendo e não eu? Que só existe um Deus e que qualquer outro ídolo é um demônio. Por isso que eu falo que falar o Evangelho é se passar por intolerante. Porque é afirmar que não há outro Deus além de Jesus. E que quando não adoramos a Jesus, adoramos outros espíritos que não são Jesus. E esses espíritos que não operam a favor de Jesus, porque anjo não aceita adoração, e você conhece a passagem onde Pedro e a igreja tentou adorar Paulo também, e também eles tentaram adorar a anjos, e eles falaram, não nos adorem. Então a igreja precisa adorar só a Cristo e a nenhum outro. E quando nós participamos de qualquer tipo de outra adoração, o apóstolo Paulo está dizendo que a gente está adorando a quem? Demônios. Então não tem como a gente prestar culto senão a Cristo. E o contexto histórico dessa passagem é que existiam deuses como Apolo, que os corintos sacrificavam carnes. E aí os cristãos de Corinto estavam sendo convidados a ir nesse templo comer carne com eles e beber vinho. E o apóstolo Paulo estava falando, olha, não vão a esses templos. Não tenham comunhão com outros deuses. Não tenham comunhão com outros espíritos que não seja o Espírito de Cristo. Porque se você vai a um outro templo, come carne, bebe vinho, tem comunhão lá, você está tendo comunhão com demônios. Pastor, isso parece intolerante. Não, isso é a salvação da tua alma. Isso é a salvação do teu espírito. Para que você não seja enganado pela doutrina de demônios. E aí nós continuaremos agora, foi só uma breve explicação, nessa palavra tão suave que o apóstolo Paulo trouxe nesse trecho. E agora nós continuaremos no versículo 23, que é o texto da nossa mensagem. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Comam tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da sua consciência. Mas se alguém disser, isso foi sacrificado, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro. Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que todos sejam salvos. Tornem-se, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E agora nós iniciaremos a mensagem, depois de entender o contexto do que o apóstolo Paulo está falando, e de entender a parte onde ele condena ir a templos pagãos para se alimentar. Unidade na liberdade. Desde o capítulo 8, alguns cristãos de Corinto, que se entendiam fortes e livres, por causa da sabedoria que tinham alcançado, diziam assim: o ídolo nada é,
Então, se uma carne, uma comida é oferecida a um ídolo, eu posso comprar essa carne no mercado, porque não vai fazer mal nenhum, porque o ídolo não existe, só existe Cristo. E outros, que eram, na linguagem paulina, mais fracos, eles entendiam assim, olha, não é bom fazer isso não. Se é sacrificado a um ídolo, não é bom eu comer. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, a igreja não é edificada em conhecimento, a igreja é edificada em amor, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Agora, quando nós chegamos no 10, ele vê que alguns estão indo a templos pagãos para comer. Ele fala, ó, não façam isso, vocês estão participando do sacrifício a deuses pagãos. Mas havia uma coisa na cultura e no contexto de Corinto, que era o quê? Algumas carnes que eram sacrificadas nos templos, a Apolo, a Afrodite e outros deuses gregos, eram retiradas e vendidas no mercado. Todas as carnes do mercado eram consagradas a deuses? Possivelmente não, mas algumas eram. Então, como saber se a carne que eu estou comprando no mercado é sacrificada a um ídolo ou não? Então isso surge como debate dentro da igreja. Qual é o debate dentro da igreja? E que pode ser o debate hoje aqui dentro dessa igreja em Vista Alegre, muitos anos depois. Existe a liberdade e existe o meu irmão que pensa que não posso ter essa liberdade. Um tem a consciência que tem liberdade e outra tem a consciência de que não tem liberdade. E para esses dois, Paulo vai falar hoje nesse texto. E olha o que ele está dizendo: tudo me é permitido, em Cristo eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Aqui Paulo já começa a tratar sobre maturidade cristã. Eu posso fumar um cigarro? Posso. Convém? Não. Eu posso beber bebida alcoólica? Posso. Convém? Não. Ué, o pastor está dizendo que pode. Você e eu podemos fazer qualquer coisa. Se é pecado, é um segundo passo. Tudo me é permitido. Em Cristo eu fui liberto do mal. Então hoje eu sou uma pessoa livre e tudo me é permitido. Só que convém e edifica a igreja? Não. Convém eu fumar? Obviamente que não. Eu vou cair num vício. Esse vício vai destruir família, destruir finanças, destruir meu corpo. Pecado. Não convém. Usar drogas vai destruir famílias, dinheiro, a igreja, a vida, o corpo. Pecado, não convém. Então eu não posso ter um vício de cigarro. Por quê? Porque me levará consequentemente ao pecado. Esse é o raciocínio. Essa é a maturidade cristã. Eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, não faça. E uma coisa muito interessante é que o Pedro, às vezes, lá em casa, ele quer botar o dedo na tomada. Quem tem bebê aqui ou já teve criança sabe o que é isso. E aí a gente compra o quê? Aquele protetor de tomada, não é? E aí agora ele aprendeu a fazer o quê? A tentar tirar o protetor da tomada. E aí o que eu falo para o Pedro? Pedro, meu filho, eu boto ele na cadeira e abro um texto de ciência, de sabedoria, Samuel, da elétrica, e falo, meu filho, toda vez que você colocar o dedo, a tomada 110 volts vai entrar pelo seu... É isso que eu faço com o Pedro? Não pode. Não. Ele faz assim, né? Ele faz assim, ele chora assim. Não pode. Agora, quando Pedro fizer 10, 15 anos, eu vou sentar com ele e eu vou falar, Pedro, deixa eu te explicar o porquê não pode. A igreja de Jesus é assim. Para alguns irmãos iniciantes na fé, a gente explica assim, não pode porque Deus não quer. Mas a maturidade cristã nos exige ir além disso. E é o que Paulo está fazendo aqui hoje. Está explicando por que não devemos fazer. Quando eu subo nesse púlpito e eu falo assim, não façam, eu posso considerar que você entendeu, como eu posso considerar que você não compreendeu o porquê não pode. Mas quando eu explico para você que isso não lhe convém, que isso não lhe edifica, eu estou te explicando que há caminhos que parecem bons ao homem, mas que o final é a
morte, como diz as Escrituras. Então Paulo ele já inicia falando assim, olha só, você quer comer a carne? Você é uma pessoa livre em Cristo. Mas convém que você coma? Não convém. Não edifica a igreja. Porque o final desse caminho é a destruição da sua vida. Como o cigarro vai destruir a sua vida. Te afastar de Deus. Isso é a maturidade cristã. É nesse caminho que Cristo nos leva. É nesse caminho que o estudo da palavra nos leva. Para o Pedro eu falo, não pode. Mas daqui a 10 anos ele vai falar, por quê? Né? Pior quando eu tiver que ensinar ele filosofia, teologia. Pai, o que é a Trindade? Eu vou falar, não sei. Estou brincando, gente. E vocês não riram porque vocês não entenderam também. Brincadeira. Então Paulo começa falando no versículo 23 e no versículo 24 que eu posso fazer muitas coisas como cristão, mas tem coisas que não convém, que vão destruir a minha alma, me afastar de Deus. E tem coisas que não edificam a igreja. Versículo 24. Ninguém deve procurar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Coisa fácil de se fazer, né, irmãos? Poxa, isso aqui é a coisa mais fácil da Bíblia. Eu não procurar o meu bem, mas eu procurar o do meu irmão. Versículo 25. Agora Paulo vai começar a trazer alguns desdobramentos práticos. Lembra sobre o mercado que eu expliquei? Sobre o templo dos deuses? Paulo agora vai trazer alguns desdobramentos práticos. Ele vai dar de forma didática alguns exemplos. Ele vai falar assim, ó. Comam tudo que vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, como está nos Salmos 24, versículo 1. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo está nos trazendo, a maturidade, agora estritamente sobre comidas e bebidas, é o seguinte, e aqui é muito importante a gente falar, ele não está falando sobre sexualidade, ele não está falando sobre outro tipo de pecado que a gente possa citar, ele está falando sobre comida e bebida. Ele está falando o seguinte, vá no mercado e não fique procurando saber se aquele item foi ou não consagrado a um Deus. Você não vai na promoção do Guanabara procurar saber se o Guanabara tem pacto, ou vai procurar saber. Se o Guanabara, ao contrário, é a mensagem do anticristo, o supermarket, o carrinho do supermarket, vocês já viram isso por aí, né? Essas teorias da conspiração. E aqui eu não estou fazendo propaganda contra mercado nenhum, porque Guanabara é uma benção, né, pastor Abimael? Graças a Deus. Guanababy é uma benção, irmão. Dessa parte eu já estou entendido. Pós-graduado. Eu já contei para a igreja, né, que tu me ligou e falou, Guanabara, o que está fazendo Guanabara? Guanabara é coisa de pobre. Eu falei, é meu lugar, poxa. Eu estou no lugar certo. Paulo está falando assim, olha só. Se você é uma pessoa livre em Cristo, não fica procurando saber se as coisas são consagradas, não são consagradas, de onde veio a carne, de onde deixou de vir a carne do mercado. Coma em liberdade de consciência. Compra, sem procurar teorias da conspiração, sem esmiuçar o passado das coisas. Tenha uma liberdade cristã. Parece até que Paulo está falando de saúde mental, né? Paulo está falando assim, olha, fique tranquilo, acalma o teu coração. Viva uma vida tranquilo, por quê? Porque tudo que tem na terra, a carne do peixe, do boi, do porco, ou de qualquer outro animal, o que nós compramos no mercado, tudo vem do Senhor, tudo foi o Senhor que fez. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não tem nenhum animal, não tem nenhum alimento que seja consagrado necessariamente. Tudo é do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E aí eu não consigo entender crente que vê algum tipo de trabalho de outra religião ou trabalho de alguma outra coisa e fica com medo e pede licença e não passa perto. Crente que tem medo de fantasma. Crente que não vai à casa porque ali tem uma assombração, tem um espírito. Meu irmão, todos os lugares da terra são do Senhor. Ele é a autoridade final sobre todas as coisas. Amém, igreja? Então não fica com medo, não. Não vou naquela casa ali. Eu não vou porque eu passo até de largo assim, ó. Porque tem um espírito lá. Tem um espírito lá? Vou te dar um segredo. Faz assim com a tua mão e fala assim, em nome de Jesus, sai! Acabou.
Mas tem que falar com esse saia 5 assentos. Crente tem medo hoje em dia, cara. Crente tem medo. O João Marcos não está aqui, eu ia zoar o João Marcos. Ele me escapou hoje, é brincar com ele. Sabe por quê, irmãos? A gente brinca assim, mas tem uma mensagem séria aqui. Nós, enquanto igreja, estamos entregando o que é de Deus. Nós pegamos por muitos anos a televisão e falamos que era a comunicação do diabo. A bola do futebol era a esfera de Satanás. Isso foi falado, foi ensinado. Por muitos anos nós pegamos maquiagem e coisas e falamos, mulher cristã não pode porque isso é do mundo. E nós pegamos coisas que não são necessariamente nem boas nem ruins. É isso que o apóstolo Paulo está falando, eu preciso da sua atenção aqui. Tem coisas que não são necessariamente nem boas nem ruins, são coisas normais da vida. O esmalte de unha, irmãos, que mal há nisso? E a gente pega e transforma isso, não, a mulher cristã não pode pintar a unha, e nós entregamos a Satanás o que Deus deu ao homem, que foi criar a ciência, ter sabedoria e gerar o esmalte que embeleza a unha das irmãs. Glória a Deus por isso. E toda sexta a irmã Ellen fala, cadê o dinheiro que eu vou lá fazer minha unha e fazer meu cabelo? Vocês estão rindo, mas é sério, irmão. Toda sexta ela bate o cartão, eu que fico com o Pedro na minha folga. Olha lá, está até dormindo, graças a Deus. Não é, irmão? É desse jeito a vida. Tem coisas, irmãos, que não são necessariamente nem de Deus nem do diabo. Pastor, essa roupa, pastor, esse lugar, pastor, se eu for a um ponto turístico e tirar uma foto, tem alguma coisa de errado? Irmão, vai em nome de Jesus passear, vai se divertir, vai viver, não fica procurando o diabo atrás das coisas, não debaixo da mesa, cadê o demônio? A gente vai ficando paranoico. Paulo está falando de saúde mental aqui, né? Espiritual e mental, meus irmãos. Vivam, porque do Senhor é a terra. Glória a Deus. Salmos 24:1. Do Senhor é a terra. Então, nós estamos tratando aqui de coisas, irmãos, que necessariamente não são boas nem ruins. Eu estou frisando bem isso. E agora Paulo vai dar outro exemplo, que ele fala muito sobre o relacionamento. Ele vai dizer assim, versículo 27. Se algum descrente o convidar para uma refeição, e você for almoçar lá, coma de tudo. Tem crente que leva isso a sério, né, pastor Bimar? Eu não estou falando de você, não. Eu não como figo. Coma de tudo o que for apresentado, sem nada a perguntar por causa da consciência. Mas se alguém... Olha só o que ele vai falar de maturidade agora. Irmãos, olha, é o Paulo, não sou eu que estou falando. Mas se alguém disser... Isso foi oferecido em sacrifício. Não coma, porque eu não devo comer? Tanto por causa da pessoa que consagrou, olha só o que ele está falando. Por causa da pessoa que consagrou, como da consciência. Que consciência é essa? Não a sua própria, mas a consciência do outro. Olha só que interessante. Paulo não está falando que você não deve pegar aquele copo d'água que foi consagrado e não beber, porque agora que você sabe que não é de Deus. Não, porque você sabe que o outro fez esse sacrifício, que o outro está preso no paganismo, que o outro está preso em pecado, e não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência dele, que não vai entender a sua liberdade em Cristo. Olha a profundidade do que Paulo está falando aqui. Paulo está falando sobre a liberdade, ele está falando assim, não pega essa comida, não coma, porque essa pessoa vai entender que você tem comunhão com esse Espírito. Então, por causa da consciência do outro, eu não como. E esse outro também pode ser o crente dentro da igreja, num contexto que a gente está pregando aqui, que não vai entender. Então, deixa eu dar um exemplo aqui prático. Vou descortinar aqui, para ter alguns que vão ficar tristes comigo, mas eu tenho que dar exemplo prático. Estou andando na rua, pastor Deise e o pastor Abimael estão andando na rua. E encontramos uma pessoa conhecida de algum lugar que a gente conviveu, sentada na mesa do bar.
O pastor Deus e o pastor Abimael pararam para conversar com aquela pessoa. E aí passa o crente em Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquele crente avivado, cheio do poder de Deus, com os olhos espirituais, que fala: pastor Deus e pastor Abimael no bar. Por causa dele, eu e pastor Abimael não paramos no bar para conversar. Não é por causa da nossa consciência. Porque eu posso parar em um bar e não ter comunhão com o que está sendo feito ali. Falar do amor, cumprimentar, falar de Flamengo, de Fluminense, de Vasco. Ter comunhão com a pessoa no sentido de amar aquela pessoa, mas não beber um copo de cerveja, não me embriagar, não ter parte com aquele pecado. Mas por que eu não farei isso? Porque vai ter um abençoado de Jesus que vai passar e vai falar: eu vi o pastor Davidson. Está entendendo como a gente traz para elementos do dia a dia? Elementos práticos. E o apóstolo Paulo está nos dizendo que não é sobre a liberdade que eu tenho de parar na rua, em algum lugar, e falar com alguém, mas é sobre a consciência do meu irmão, que não alcançou uma maturidade cristã, que eu abro mão por amor a ele. É isso que Paulo está dizendo. Ele não vai conseguir entender o que eu estou fazendo. Então, por amor ao meu irmão, eu deixo de fazer. Eu deixo de fazer por amor ao meu irmão. Paulo está dizendo assim: olha, não é sobre o que eu posso ou não posso fazer, sobre comida, bebida. É sobre o quanto eu amo e abro mão da minha liberdade por amor. É fácil, irmãos? É fácil? Aí alguém poderia dizer assim: então é a ditadura dos fracos. E aí o Paulo não corrobora com o legalismo. Versículos 29. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que a minha... Olha o que ele vai falar agora do que é chamado de fraco. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Por que eu não posso fazer as coisas por causa do outro? Olha só, agora ele vai contra... Ele estava falando aqui do que tem liberdade, do que é forte. Agora ele vai falar do que é fraco, do que é legalista, do que esmiuça a vida do outro. Ele vai falar: por que eu não posso fazer as coisas por causa do crente que toma conta da vida do outro? Da consciência do outro. Se participo da refeição com ações de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Ele está dizendo assim: você que é um pouco mais legalista, ou um pouco mais religioso, ou um pouco mais alguma coisa assim, nesse caminho, entenda que aquele ali que é livre, ele faz com graças a Deus, ele é livre no Senhor. Então Paulo fala o que é livre para amar, e fala o que não é livre, entre aspas, que é mais apegado a leis, a costumes, que não julgue o outro, que não julgue o primeiro, porque o primeiro está fazendo com ações de graças no Espírito do Senhor. Paulo está fazendo o quê? Edificando a igreja. Está acabando com partidos com pensamentos opostos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 1. Aceito que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Um crê que pode comer tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz.
Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Olha o Paulo falando sobre liberdade nas coisas práticas, na comida e na bebida. E é interessante que ele chama um de forte e outro de fraco, como a Corinto. Ele fala assim, gente, não é para a gente ficar se julgando. Se eu posso vir à igreja com a camisa do Mengão, né, Luan? Levantar o braço? Não entendi. Ou se eu tenho que vir à igreja de terno e gravata. Isso é uma coisa menor. Isso é uma coisa menor. É claro que nós não estamos falando aqui sobre indecência. Tem coisa que não convém, como o texto diz. Nós não estamos falando de indecência. Nós só estamos falando que na igreja nós não somos edificados pelo quanto sabemos, ou pelos nossos direitos de liberdade, ou pelo que nós queremos que a igreja seja o legalista ou seja o libertário. Não, a igreja só é edificada pelo amor, e pelo quanto eu abro mão por amor ao meu irmão. Oh, glória a Jesus por isso. É assim que a igreja é edificada. Por mais difícil que isso pareça, é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa manhã. Como ele disse em Coríntios 8:1, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O que edifica a unidade da igreja? O que é unidade em liberdade? É o irmão que entende a sua liberdade dizer assim, eu abro mão por aquele que não entende assim. Eu abro mão de fazer algumas coisas por causa do meu irmão que entende diferente. E o irmão que entende diferente, não julga o libertário, não julga aquele que pratica, como nós lemos em Corinto. Aqui não é sobre o que pode ou não pode fazer, é sobre viver em amor, em pertencimento mútuo para a edificação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glórias a Deus por isso. Você está entendendo essa mensagem nessa manhã? Amém ou não amém? Versículo 30 ainda de 1 Coríntios capítulo 10. Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Aí Paulo agora vai falar do amor. Se assim, quer vocês comam carne ou não, quer vocês bebam vinho ou não, quer vocês façam... Eu vejo Paulo botando a mão na cabeça assim, ó, falando com a igreja assim, em nome de Jesus, é a imagem que eu tenho do Paulo assim, em nome de Jesus, façam tudo para a glória de Deus. Porque quando nós fazemos as coisas para a glória de Deus, a gente não fica competindo se pode ou não pode, se é libertário ou se é religioso. 32. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Só contextualizando para avançar. Os judeus não comiam de tudo. Os judeus tinham animais impuros. Os gregos já comiam de tudo, até a carne dos mercados. Aí ele fala, olha, não fica perguntando se tem que comer igual o grego ou se tem que comer igual o judeu. Não fica procurando agradar grego ou judeu, não. Procura agradar o Senhor. Olha o que Paulo está falando. Não fica procurando agradar o costume de um ou o costume do outro. Qual é o costume correto? É cortar o cabelo na máquina ou é deixar o cabelo grande? Não, isso não edifica, isso não constrói nada. Isso não constrói igreja. Pode ou não pode usar pulseira? Pode ou não pode usar óculos? Que mais costume a gente já viu por aí, pastor Abimel? Pode ou não pode usar tênis? Pode ou não pode, sei lá, qualquer coisa. Isso não edifica em nada. Isso não constrói igreja. É isso que Paulo está dizendo. Isso não edifica. Eu sou igual ao judeu. Eu não como algumas coisas, porque camarão é pecado. Aí o grego, não, eu como de tudo, eu não estou nem aí. Eu como a carne no mercado, eu faço de tudo. E você, igreja? Eu estou vendo aqui quem eu agrado. O Paulo fala, não fica procurando agradar ninguém não, gente. É isso que o Paulo está dizendo. Não procura agradar tradições. Vou repetir. Não procure agradar tradições humanas. Você quer agradar a Jesus? Siga o Evangelho. Isso é suficiente. Oh, glória a Jesus. O resto é tradição de homens.
E nós, meu irmão, somos tentados todos os dias a confundir tradição com a palavra de Deus. Ah, isso aqui é o costume, é a tradição. Tá, mas eu não estou aqui para agradar nem o grego, nem o judeu. Eu estou para agradar o Senhor. Qual é a vontade do Senhor sobre isso? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. As roupas, olha aqui, ó, maturidade cristã. A roupa que eu visto agrada ao Senhor? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. Isso está muito justo, muito decotado, está muito colado? Não, roupa de crente é roupão e coque na cabeça. Se o meu irmão é edificado em Cristo assim, amém para ele, eu também não critico não. Meu irmão, você é edificado como? Ô Luan, ontem eu e o Luan fomos no mercado juntos. Vou te expor, posso te expor? Ele deixou. Vamos lá. Já comecei, né, Luan? Aí passou um varão do nosso lado, pastor Abimael. Um irmão no mercado de terno, de gravata, de blazer. O Luan falou assim, esse acabou de vir da consagração. Estava orando ao Senhor. Eu falei, amém. Por quê? Porque é a identificação, né, a roupa. A roupa identifica o varão de Deus. E a gente pode ser varão de Deus de bermuda e chinelo. Oh, glória a Deus. A gente é tão varão, a gente estava de bermuda e chinelo, né? E é tão consagrado quanto o consagrado de gravata. Me incomoda ele estar de gravata, de terno? Não. Incomoda a mim que sinto calor. Eu que sinto calor que não gosto. Se ele quer usar, está tudo bem. É isso que Paulo está nos dizendo, irmãos. Se ele quer usar, deixa ele usar. O terno, a gravata, a Bíblia grande. Agora, se eu não tenho esse costume, eu não estou aqui para agradar judeu e grego. Paulo está nos levando, irmãos, à edificação como igreja. Ou nós cairemos na tentação de brigar por coisas que são secundárias, oh glória a Deus. Não vamos mais brigar, irmãos, por aquilo que é secundário. Aí alguém pode dizer, o pastor está liberando a bagunça na igreja. Não, quando você vier à igreja do Senhor, consagrar o teu culto ao Senhor, como hoje, domingo, pense assim, essa roupa aqui convém? Esse jeito de eu ir, porque tudo me é permitido, mas nem tudo me... Oh, glória a Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica a igreja. Então tem coisa que não convém, irmãos. Mas eu não estou ficando aqui, ó. O grego pensa assim, não é isso mais. Saímos dessa há muito tempo. O Paulo escreveu a palavra do Senhor. Nós não precisamos mais ficar apegados a isso. Não precisamos mais. Agora a nossa liberdade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Versículo 33. E agora Paulo vai dar o exemplo master de tudo. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o que o Paulo vai dizer para fechar. Eu dou o exemplo. Eu também não procuro me agradar. Se eu for fazer uma coisa, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se eu for fazer uma coisa que não edifica o meu irmão, eu prefiro abrir mão do que entristecer o meu irmão. A sabedoria paulina. E aí ele fala assim, olha, agora todos vocês sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Quando é que Paulo fala, sejam meus imitadores? Tem um contexto. A gente repete isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Qual é o contexto? É abrir mão da sua própria vontade, da sua verdade. Esse é o contexto. É abrir mão por amor ao meu irmão. Oh, glória a Deus. Como está dizendo as Escrituras. O que vai edificar essa igreja aqui, meus irmãos? Primeira Igreja Batista em Vista Alegre. O que vai nos edificar em Cristo Jesus? É a nossa liberdade? É o quanto eu posso fazer? Ou é a nossa lei? É o quanto Deus quer? Não é nem judeu nem grego. É estar em Cristo Jesus. E entender em Cristo Jesus que eu não faço por amor ao meu irmão. Que o que edifica a igreja não é o conhecimento.
não são os direitos. O que edifica a igreja de Jesus é o amor de um para com o outro e amar a Deus sobre todas as coisas. Que possamos ser essa igreja, a igreja que ama. E aí nós não vamos ter brigas dentro de nós que nos dividem e destroem a nossa unidade. Por isso que o nome da série de mensagens é Unidade, Chamado e Desafio da Igreja. Porque Deus nos chama a unidade, mas é um desafio viver em amor. E o maior desafio, irmãos, de viver amor é abrir mão dos meus direitos. O que eu entendo, o que eu posso. Paulo, usado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, falou assim: não é sobre o que você pode, é sobre o quanto você ama. É o quanto você abre mão. É o quanto você abre mão daquilo que é a sua verdade para amar o seu irmão. Que nessa igreja, irmãos, possamos nos amar em nome de Jesus. Que essa seja uma verdade no meio de nós. Que o amor de Cristo Jesus edifique essa igreja todos os dias. Você pode dizer amém por isso? Oh, glória a Jesus. Porque o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Para finalizar essa mensagem, a hora já é avançada. Ontem eu estava tendo uma boa oportunidade de bater um papo com Lucas. Lucas é estudioso de teologia, você mesmo, irmão. Lucas é estudioso de teologia, assim como Marlon, Mateus, tantos outros. Conversando, uma boa conversa com ele ontem. A gente estava conversando isso, e eu vi no Lucas essa realidade, eu quero testemunhar sobre isso. Que a gente conversando, e a gente viu como muitas vezes, até o conhecimento teológico nos traz orgulho. E que acima de tudo a gente tem que ter um amor que edifica a igreja. Porque a gente pode cair nessa tentação, irmãos, de muitas coisas, sabe? Fazer camisa para a igreja é bom ou é ruim? Gente, o que vai fazer com a igreja? Vocês estão entendendo? O púlpito tem que ser de acrílico ou tem que ser de madeira, escrito Jesus? O que edifica a igreja? Vocês estão entendendo? O banco, baixinho, o banco tem que ser de madeira ou tem que ser de estofado, aquelas cadeiras diferentes? O que isso edifica a igreja? O telão, a projeção tem que ser esse projetor ou tem que ser aquele grandão, diferente, um monte de coisa legal? O que isso edifica a igreja? A luz tem que ser azul ou vermelha. Só não pisca, Wallace, em nome de Jesus, essa luz. Piscar assim dá um negócio assim no olho. Mas o que isso edifica a igreja? Vocês estão entendendo? Como é sobre coisas práticas da vida? Coisas pequenas que às vezes a gente deixa nos dividir. Coisas menores que às vezes a gente briga e fica um ano sem falar com o Edmar. Toda vez, eu já reparei, baixinho, toda vez que o Edmar vai servir a ceia, ele serve com a mão direita, não com a esquerda. Eu já reparei isso. Acho que ele é de direita. Eu só acho que ele é destro. Que isso edifica a igreja? O que isso edifica a igreja? Que saímos daqui pensando isso em nome de Jesus. O que isso que eu estou lutando edifica a igreja? Porque o conhecimento traz orgulho. A minha liberdade, os meus direitos, isso tudo traz orgulho. O que edifica a igreja é o amor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Fique de pé no seu lugar nessa manhã. Nós estamos falando de unidade. Nós estamos falando de comunhão. Nós estamos falando de ser igreja. Então por que a gente não abençoa o nosso irmão nessa manhã? Nós vamos cantar uma música de unidade e de comunhão. E aí eu quero convidar você a sair do seu lugar e abençoar a vida do seu irmão. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor.